Olá, está começando o Religário Conhecimento e Religião. Hoje nós vamos conversar sobre o debate Educação e Religião a partir do legado do educador e filósofo Paulo Freire. Conosco está Daniel Chacon. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação aqui no Religário. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Flávio. Eu agradeço pela oportunidade desse diálogo. E você pode nos seguir através do nosso canal no YouTube. Procure por Religário, Conhecimento e Religião, inscreva-se em nosso canal, marque no sino para receber as notificações de cada novo programa. E não deixe de curtir e compartilhar os programas Religário em suas redes sociais. Daniel, eu quero começar agradecendo por você ter deixado aqui para sorteio aos nossos telespectadores o exemplar do livro Pedagogia do Oprimido em Perspectiva. Antes da gente começar, então eu quero dizer para o telespectador, escreva para a nossa equipe, religare@tvhorizonte.com.br e não deixe de participar do sorteio desta obra. Falando sobre a obra, Daniel, Pedagogia do Oprimido em Perspectiva, legado para uma educação humanizadora. Aí nos 50 anos da obra Pedagogia do Oprimido, ali no ano de 2018, qual a contribuição que essa obra pretende trazer? Pois então, Flávio, o nosso intento com a publicação dessa obra foi reunir pesquisadoras e pesquisadores do Brasil inteiro, sociólogos, filósofos, teólogos, pedagogas e pedagogos, para nós pensarmos Paulo Freire e a Pedagogia do Oprimido 50 anos após a escrita dessa obra, que é uma das mais importantes obras intelectuais brasileiras. Nesse sentido, o nosso intuito não foi de fazer um comentário ao Freire, porque não há nada mais anti-freiriano do que apenas repeti-lo. Na verdade, o nosso esforço foi pensá-lo à luz dos desafios que a nossa época nos impõe. O que é que significa, Qual que é o lugar da obra Pedagogia do Oprimido, digamos assim, no complexo da obra do Paulo Freire? Sem dúvida nenhuma, é a obra mais importante, mais reconhecida, mais estudada. É uma obra de referência fundamental. Inclusive, é uma pesquisa de um britânico chamado Elliot Green, que vai dizer que a Pedagogia do Oprimido é a terceira obra mais citada em trabalhos universitários na Inglaterra, ficando à frente de Marx, de Shakespeare e de outros, sobretudo nos cursos de ciências sociais. Mas uma observação, Flávio, é importante a gente fazer. Pedagogia do Oprimido é muito mais do que uma obra escrita num determinado momento. Ela reflete o modo como Freire pensa a realidade. Então, pedagogia da autonomia, pedagogia da esperança, pedagogia da indignação. Outras obras que surgiram posteriormente podem ser consideradas como novos capítulos dessa pedagogia do oprimido. E o que se apresenta, para quem não conhece a obra, o que é a pedagogia do oprimido para Paulo Freire? A pedagogia do oprimido é um esforço de crítica histórica, social e de uma opção de fato pelos marginalizados, marginalizadas. É uma proposta de uma educação que leva em consideração a dimensão política do processo educativo e também leva em consideração a importância de dar a centralidade devida ao marginalizado, ao oprimido, no processo histórico de luta social. Você disse que essa obra que você organizou não quis ser um comentário à pedagogia do oprimido, mas um pensar a partir da pedagogia do oprimido. O que você destaca das contribuições dos autores e das autoras desta obra? Os autores e autoras, Flávio, pensam problemas assim, muito importantes para a nossa realidade. Questões de moradia, a relação, por exemplo, entre religião e o Freire, a questão, por exemplo, da violência na sociedade, o fatídico caso da Marielle, questões de educação também no presídio, problemas também referentes a questões de gênero.
Esses são alguns temas, dentre outros, problemas fundamentais da nossa sociedade, que são pensadas a partir de questões que a gente tem discutido na academia e que também a gente retoma num diálogo com a obra escrita, como dissemos, há 50 anos. Sim, a sua contribuição na obra, além de você ser o organizador, você contribui com uma reflexão sobre a questão da religião, né? O que é que, a partir de Paulo Freire, nós poderíamos pensar, né, sobre a questão da religião? O meu capítulo, nesse sentido, ele destoa um pouquinho, porque eu acabo fazendo um esforço maior de introdução ao Freire, e não trabalho um problema especificamente. Então, o meu capítulo ele acaba inaugurando, nesse sentido, a sessão de textos, né? E eu tento situar o pensamento do Freire dentro da tradição bíblica do profetismo. Como Sim. que o Freire ele retoma algumas imagens muito importantes e que são constitutivas do pensar do profeta, como a ideia, a imagem do Êxodo, o evento pascal. Então, eu tento relacionar o Freire dentro desse universo que era tão importante para ele. O que significa falar em profetismo freiriano? Nesse sentido, falar em profetismo freiriano significa dizer de uma crítica histórica, social, que é marcada por um compromisso com os mais fragilizados. Nesse sentido, a gente pode retomar a imagem bíblica do Êxodo, em que há uma ideia de um Deus que se revela como aquele Deus que ouve o clamor do povo que está sendo escravizado, que está oprimido. Nesse sentido, há um esforço de ouvir o clamor de homens, de mulheres, de crianças, pessoas trans, da negritude, de pessoas de indígenas e de pessoas que estão sofrendo e clamando por justiça. Então, nesse sentido, a pedagogia do oprimido ela está situada nessa tradição de escuta e compromisso real com a causa daqueles que estão afligidos. Bom, a gente reconhece esse discurso, muitos ecos, né, da tradição profética, da tradição do Evangelho, né, e conhecemos também muito através da mediação da teologia da libertação. Há uma relação entre Freire e a teologia da libertação, essa produzida na América Latina, mas como diz o Marcelo, a teologia da libertação é para o mundo todo, né, Marcelo Barros? Produzida aqui a partir do horizonte latino-americano. Há uma relação, Flávio, muito direta, primeiro pelo contexto, segundo pelas fontes, as referências, a leitura de Freire em relação a Marx, a leitura de Freire também do personalismo cristão. Então, Freire está situado num ambiente também de pensamento cristão, religioso, acadêmico, e década de 60, o golpe militar, civil-militar, ditadura civil-militar, isso tudo dá o pano de fundo para o desenvolvimento do pensamento do Freire. E, sem dúvida nenhuma, há uma relação de troca e, por que não dizer, uma contribuição fundamental da pedagogia do oprimido para a constituição da teologia da libertação. Certa feita, eu vi uma entrevista do Leonardo Boff, em que ele dizia que só houve uma pedagogia do oprimido, da libertação, porque houve uma pedagogia da libertação, uma pedagogia do oprimido. Nesse sentido, então, Freire vem na vanguarda, contribuindo do ponto de vista epistemológico, enquanto proposta de uma filosofia da praxis, para pensar, então, a própria fé cristã. Bom, assim como o Freire faz a crítica à educação bancária, nós podemos aplicar essa leitura, uma crítica da instituição religiosa também? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, na introdução do seu texto, né, chamado Primeiras Palavras, o Freire ele trabalha com a questão da imagem de Deus, desenvolvido, sobretudo, entre os mais pobres. É preciso, Flávio, a gente situar o Freire enquanto um intelectual da cultura, enquanto um pensador da cultura. Nesse sentido, ele pensa também a religião.
E ele comenta, faz uma crítica em relação ao que ele chama de uma consciência ingênua, uma consciência mágica que atende apenas ao interesse do opressor. Que consciência é essa? É a ideia de que as desigualdades sociais elas são determinadas por forças sobrenaturais, por desígnios divinos. Isso impede com que os oprimidos possam assumir o seu compromisso histórico de luta por sua própria libertação. Então, Freire trabalha diretamente com as imagens de Deus, que ele considera imagens de Deus equivocadas e que servem como um recurso, um instrumento para a legitimação do sistema de opressão. Em relação à própria opção de Paulo Freire, onde é que você localiza o Freire no espectro religioso? Freire, ele era católico, assim, e ele diz várias vezes ao longo da sua que ele não tem problema nenhum nesse sentido em relação à fé. Se você me permite, Flávio, eu gostaria de ler uma pequena passagem do Freire que eu acho que sintetiza, assim, com muita riqueza e poesia a concepção e como ele se situa na fé cristã. Olha o que ele Você diz. me permite uma uma sugestão? Você me permite Claro. uma sugestão? Como a gente está terminando esse bloco, a gente podia deixar para começar o segundo bloco com essa citação. E a gente deixa, então, quem está nos assistindo, na expectativa, né, da citação que você vai trazer. No Religário de hoje, eu converso com o filósofo Daniel Chacon, ele é professor na Universidade do Estado de Minas Gerais. Nós estamos falando sobre a pedagogia do oprimido e os impactos de Paulo Freire para o debate sobre educação e religião. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religário, Conhecimento e Religião. Nós estamos conversando hoje com o filósofo, professor da UENG, Daniel Chacon. Estamos falando sobre a obra Pedagogia do Oprimido e o legado de Paulo Freire para o debate sobre educação e sobre religião. Bem, Daniel, você me perdoe ter interrompido, então, ali no finalzinho do primeiro bloco, você ia fazer uma citação, né, do Paulo Freire, né, quando a gente conversava sobre a posição religiosa, né, do Paulo Freire. Então, fique à vontade, você ia fazer a citação e a gente conversa. Muito obrigado. Sim, na verdade, é uma fala dele que eu acho que sintetiza com muita riqueza e poesia como o Freire se percebia na fé cristã. Ele diz assim: assumo apaixonadamente, corporalmente, fisicamente, com todo o meu ser, uma postura cristã, porque esta me parece, como dizem os chilenos, plenamente revolucionária, plenamente humanista, plenamente libertadora e, por isso mesmo, comprometida, utópica. Num outro momento, ele mesmo diz: sou enfeitiçado pela teologia que marcou muitos aspectos da minha pedagogia. Então, o Freire se situa, nesse sentido, dentro de uma tradição cristã, sobretudo católica, por influência da sua mãe. O seu pai era espírita, que também influenciou ele muito em abertura, a tolerância, a possibilidade do diálogo diante da personalidade que foi o seu pai. E o Freire também estabeleceu muitos diálogos com os protestantes. Inclusive, o Conselho Mundial de Igrejas criou um departamento de educação na Suíça para que o Freire pudesse, então, desenvolver o trabalho dele lá durante o período do exílio. Então, ele dialogou com luteranos, com presbiterianos, batistas, e ele se situa, então, com muita fluidez nesse meio, sobretudo cristão. Quando a gente fala a temática da libertação, o Freire fala dos passos, né, ou momentos da pedagogia libertadora. Você poderia nos apresentar esses passos a partir da pedagogia de Freire? Claro, Flávio. Eu só gostaria de fazer assim, uma observação que eu acho importante. Se fala muito em método Paulo Freire, mas, a rigor, o pensamento freiriano não se reduz à metodologia. Ele sequer gostava dessa expressão, porque método significa um caminho.
parece que ele dá uma receita de bolo, uma direção exata do que nós temos que fazer para alcançarmos, então, uma sociedade mais humanitária, a dignidade humana como um valor mais consensual. Contudo, isso não é verdade. Nesse sentido, o Freire fala da importância da educação como algo necessário, mas não suficiente. A educação por si só, ela não pode libertar. Nesse sentido, a proposta dele, então, é desenvolver uma educação que contribua para a luta histórica. E uma educação que, por um lado, tenha uma dimensão de valorização da cultura popular, de escuta das experiências vividas, da sabedoria das pessoas, e que, por outro lado, não se acomode nesse conhecimento mais empírico, mas que, a partir dessa sabedoria, que as pessoas possam também desenvolver uma leitura de mundo mais crítica. Então, uma relação dialética entre leitura de mundo e leitura da palavra, de modo a compreender os problemas da desigualdade social e a necessidade de superação desse sistema que a gente vive, que, de certa forma, ou de forma muito evidente, explora muitas pessoas, coloca muitas pessoas num contexto, então, de morte, de degradação, de violência. Então, a proposta dele é nesse sentido, de pensar uma educação que contribua para o processo de luta histórica para a libertação. O Freire é consciente, né, de que esse processo é, não, usando a metáfora aqui, um parto doloroso. Né? Quais eram suas expectativas, né, em relação a esse processo? As expectativas dele, né, em relação a esse processo de libertação? Sim. O Freire, acho que duas observações eu acho que são importantes, Flávio, a gente fazer aqui. A primeira, ele reconhecia essa questão de um parto doloroso, inclusive porque ele dizia que os oprimidos, eles introjetam em si a sombra do opressor. Nesse sentido, é muito comum, por exemplo, que o sonho do oprimido não seja simplesmente lutar pela libertação, mas acaba sendo se tornar opressor, galgar posições sociais até que ele possa ser dono dos meios de produção e poder reproduzir esse modelo de exploração. Nesse sentido, embora ele reconheça esse grande desafio a começar do próprio oprimido, de se perceber como um oprimido e de tentar expulsar de si essa imagem, essa sombra do opressor, apesar disso, Freire era um esperançoso. Ele entendia que a esperança era fundamental. Por quê? Porque a situação de opressão é um dado histórico. E a história é devir, é transformação. Então, se a nossa realidade hoje social é de exploração, isso se dá por razões históricas. E a mudança, então, historicamente dada, ela é possível. Um dos grandes desafios que se impõe aos educadores, aos religiosos, progressistas, é pensar que o capitalismo, que a situação de opressão não é o fim da história. É necessário compreender a história, então, como lugar de luta e de transformação. Bom, por tudo que você vem falando, inclusive na abertura desse bloco, trazendo também a posição, né, de Freire em relação à religião, sua abertura para o diálogo, o que implica, né, para esse processo de libertação a contribuição do cristianismo? É muito interessante que na pedagogia do oprimido, os estudiosos, os pesquisadores no geral, que trabalham aí com Freire, eles não se atentam, às vezes, por um ponto muito importante. Existe uma estrutura na pedagogia do oprimido que ela remete à teologia cristã. O Freire ele retoma o que na teologia nós chamamos de virtudes teologais: fé, esperança e amor. Essas virtudes teologais são aspectos fundamentais para o Freire para a luta social. Obviamente que ele pensa essas virtudes à luz do contexto de luta histórica. A fé é pensada aqui não simplesmente numa relação com o Criador, uma relação com algo transcendente, mas a fé na capacidade do oprimido de se libertar,
A fé que nos conduz, então, a ouvir o outro, a dar credibilidade à pessoa mais simples, que geralmente é invisível na sociedade. A esperança, conforme nós dissemos anteriormente, essa esperança que nos move, que nos leva à luta, que por mais que estejamos perplexos e às vezes até desanimados diante de algumas situações que se nos impõem, que nos interpela profundamente, ainda assim a gente não perde essa dimensão de esperança e também amor. A pedagogia do Freire, Flávio, é uma pedagogia amorosa, mas não é um amor no sentido do amor romântico, aquela da fantasia romanesca da literatura, mas é um amor que nos leva à indignação diante do sofrimento de indígenas, dos negros, das mulheres, da comunidade LGBTQ+. Nesse sentido, é um amor que nos leva à indignação e à luta pelo estabelecimento da humanização, de uma vida mais digna para todos e todas. Há uma questão que não tem como estar dissociada do debate sobre educação, do debate sobre religião, que é a questão da política, né? O compromisso político, né, tanto do processo educativo quanto também das práticas religiosas. Não é? Isso aparece explicitamente na obra do Freire? Sim, Flávio. É um dos temas fundamentais do Freire, é a dinâmica da politicidade da cultura. A cultura é um processo político e a religião e a educação, como elementos da cultura, refletem justamente essa dimensão política. Nesse sentido, nós podemos ver no campo da religião a dimensão política no uso das religiões e dos discursos religiosos para legitimar certas propostas, inclusive algumas propostas de necropolítica, de destruição dos direitos humanos, e no campo da educação também. Quando nós falamos em educação, a educação ela tem como objetivo formar o indivíduo, formar a pessoa. Nesse sentido, a educação ela é política, pensando a palavra política aí na ideia lá da grecidade antiga, em que a polis era cidade-estado, era organização social. Então, a formação política é a formação pensada para a vivência nessa organização social. Então, quando o governo estabelece, nesse sentido, um modelo de educação, ele tem como objetivo a formação para a vida social. Então, a educação ela é sempre política. Bem, muito obrigado. Eu quero lembrar o telespectador de que você pode participar do sorteio desta obra, Pedagogia do Oprimido em Perspectiva, organizada pelo nosso convidado, Daniel Chacon. E para isso você pode escrever, para participar, escrever para a nossa equipe, religare@tvhorizonte.com.br. A gente tem um tempinho ainda para acabar, Daniel. O que é que você teria a dizer sobre o legado de Paulo Freire? Flávio, Freire, de fato, é um autor que nos interpela profundamente. E a sua pedagogia nos faz, novamente, retomarmos a esperança da luta histórica, a esperança do compromisso enquanto educadores, educadoras, religiosos, o nosso compromisso nesse sentido com a dignidade humana. Pensar nesse sentido a luta histórica e social pela constituição de uma vida mais digna para todos e todas. Então, a pedagogia do oprimido, o legado freiriano, transcende uma questão de método pedagógico. Ela nos faz repensar a realidade e nos leva à concepção da necessidade da praxis, enquanto reflexão e ação para transformação. Muito obrigado, Daniel, pela sua participação aqui no Religare. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer as nossas atividades, acesse a nossa página que está em pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Até lá!